Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender os conceitos básicos de áreas de figuras planas. Primeira coisa, o que é uma área? Área é o tamanho da região comprimida por certos limites, ou seja, o número real da área representa o tamanho. Antes de aprendermos as principais áreas e os cálculos, temos que falar das unidades. Para calcular o tamanho da área, todos os lados precisam estar na mesma medida, ou seja, se um lado está em centímetros, o outro lado também tem que estar em centímetros. E as principais unidades de medida são o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Para converter, basta fazer o seguinte: toda vez que for subindo para a direita, vamos multiplicar por 10. Toda vez que for descendo, ou seja, para a esquerda, vamos dividir por 10. De acordo com as unidades internacionais, as unidades de medidas diárias é definido por quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. E para converter as unidades ao quadrado, temos que multiplicar e dividir por 100. Então, é um pouquinho diferente quando tratamos da conversão das unidades de área. Então, 1 quilômetro ao quadrado equivale a 100 vezes 100 vezes 100 metros ao quadrado. Então, 100 vezes 100, 10 mil. 10 mil vezes 100, 1 milhão. 1 quilômetro ao quadrado equivale a 1 milhão de metros ao quadrado. Agora partimos para as principais áreas. Primeiro vamos falar do quadrado. O que é um quadrado? Quadrado é um quadrilátero, ou seja, contém 4 lados, e esses lados necessariamente são iguais. Os 4 lados do quadrado são iguais. Além dos lados iguais, nós também temos 4 ângulos. E esses ângulos são ângulos retos, ângulos de 90 graus. Beleza? Definição do quadrado. E para calcular a área desse quadrado, basta fazer o seguinte. Basta pegar um dos lados dele e elevar ao quadrado. Essa é a fórmula do quadrado, para achar sua área, lado ao quadrado. Nosso segundo polígono aqui é um retângulo. Retângulo também é um quadrilátero, porém não tem os 4 lados iguais. Nós temos 2 lados perpendiculares e também nós temos 4 ângulos retos. E para calcular a área de um retângulo, basta pegarmos a sua base e multiplicar pela sua altura. Beleza? Partimos para o nosso terceiro polígono, que é um triângulo. Triângulo nada mais é do que a metade de um retângulo. Então ficou fácil para descobrir a fórmula, né? Vamos pegar a fórmula do retângulo e dividir por 2. Então vai ficar assim. A área vai ser base vezes altura dividido por 2. Beleza? Próximo polígono é um paralelogramo. Parece com o nosso retângulo, não parece? Também é um quadrilátero. Tem os lados perpendiculares, mas os ângulos não são de 90 graus, beleza? Mas a fórmula é idêntica do retângulo, que é base
vezes altura. Basta pegar nossa base e multiplicar pela altura. Nosso próximo polígono é um trapézio. Trapézio, nós temos aqui uma base maior e uma base menor. E como calcula um trapézio? Vamos calcular a área dele. Basta pegar a sua base maior, somar com a base menor, multiplicar pela sua altura e dividir tudo por 2. Beleza? Primeira coisa, nós temos que somar as bases, depois multiplicar a altura e dividir por 2. Próximo polígono é um losango. Losango, ele tem uma particularidade diferente também. É um quadrilátero, bem semelhante a um paralelogramo. Se eu pegar esse paralelogramo e virar ele, vai ficar bem parecido com o losango. Concorda comigo? Então vamos à fórmula agora. A fórmula do área do losango. Vamos pegar a sua área, colocar aqui em cima. E vamos pegar as diagonais. Tá vendo esses tracinhos que eu passei aqui? Nós temos aqui uma diagonal e a outra diagonal. O que vamos fazer? Multiplicar as duas diagonais. Essa altura e esse comprimento, beleza? Então, a diagonal maior eu vou chamar de desão. A diagonal menor vou chamar de desinho. Vou multiplicar as duas diagonais desse ponto a esse ponto, desse ponto a esse ponto, chamado de vértices, e dividir por 2. Tudo bem? Vamos para o próximo polígono, o círculo. Para sabermos calcular a área do círculo, nós temos que saber o comprimento do raio. O que é o raio? Que vai do centro até a extremidade. Esse é o raio. E para calcular a área de um círculo, basta pegarmos o valor do π, multiplicar pelo valor do raio ao quadrado. O valor do π vezes o valor do raio ao quadrado. Pegamos o raio, elevamos ao quadrado e multiplicamos pelo π quando for dado. Quando for dado, basta pegar o raio, elevar ao quadrado. Exemplo, se o raio aqui for 2, vai ficar 2 ao quadrado, 4. 4 vezes π, 4π. Beleza? Agora, já que sabemos as fórmulas das áreas dos principais polígonos, vamos para o cálculo. Existem 3 formas de calcular a área. Primeiro, a fórmula direta. A fórmula direta é bem simples. Nós identificamos o nosso polígono e utilizamos a fórmula. Então, aqui, vamos calcular a área de um triângulo. Nós aprendemos aqui já, a fórmula do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A segunda fórmula é através da partição. Vamos escrever aqui, partição. Nada mais é do que partir o nosso polígono, porque esse polígono aqui nós não sabemos calcular. Então, vamos partir ele. Agora ficou mais fácil. Agora nós temos aqui um quadrado em cima e um retângulo embaixo. Então, calculamos a área do quadrado, depois a área do retângulo e somamos. Então, vai ficar a área do quadrado mais a área do retângulo. Pronto. A terceira forma é a fórmula de exclusão. Digamos que eu quero calcular apenas a área que está pintadinha de azul. Como é que eu faço isso? Eu tenho que saber a área desse quadrado menos a área do
círculo. Calculando a área do quadrado, subtraímos a área do círculo, encontramos a área delimitada de azul. Então, fórmula direta, a forma partição e a forma exclusão. Beleza? Então, curtiu? Se curtiu, curta esse vídeo aí e assista os próximos vídeos que vamos falar exclusivamente de cada um desses polígonos. Um vídeo só do quadrado, um só do retângulo, um só do triângulo, um só do paralelogramo, trapézio, losango e do círculo, para assim sanarmos todas as dúvidas. Tudo bem? Então, te aguardo no próximo vídeo.